Seguindo então com a leitura do livro de Êxodo, hoje leremos os capítulos 6 a 8, lembrando que eu estou lendo na versão NVI. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Pela minha mão poderosa ele os deixará ir. Pela minha mão poderosa ele os expulsará do país dele. Deus disse ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país dele. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o Faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor transmitiu uma ordem a Moisés e a Arão com respeito aos israelitas e ao Faraó, ou seja, a de tirar os israelitas do Egito. As genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Estes foram os líderes das famílias patriarcais. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, conforme as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme os seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, conforme as suas gerações. Amrão casou-se com a sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Estes foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Futiel, a qual lhe deu um filho, Finéias. Estes foram os líderes das famílias dos levitas, conforme os seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados conforme as suas tropas. Foram eles,
Moisés e Arão, que falaram ao Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Capítulo 7. O Senhor disse a Moisés: Preste atenção, dou a você a minha autoridade diante do Faraó, e Arão, o seu irmão, será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, o seu irmão, dirá ao Faraó que deixe sair os israelitas do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir. Embora multiplique os meus sinais e prodígios no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo, tirarei do Egito as minhas tropas, o meu povo, os israelitas. Assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado. Quando falaram com o Faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. A vara de Arão transforma-se em serpente. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando o Faraó pedir que façam algum prodígio, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó. Ela se transformará em serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus oficiais, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e elas se transformaram em serpentes. A vara de Arão, porém, engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga: sangue. O Senhor disse a Moisés: O coração do Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o à margem do Nilo para encontrá-lo e também leve na mão a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto no deserto. Até agora, porém, você não me deu ouvidos. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e seus oficiais, e toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes morreram, e o Nilo cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. O Faraó deu-lhes as costas e voltou para o palácio. Nem assim o Faraó levou isso a sério.
Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do rio. A segunda praga, rãs. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Capítulo 8. O Senhor falou a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, ferirei todo o seu território com uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, no seu quarto e até na sua cama. Entrarão também nas casas dos seus oficiais e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, nos seus oficiais e no seu povo. Depois, o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Os magos, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então, deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao Faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no Nilo. Amanhã, o Faraó disse. Moisés respondeu: Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus oficiais e o teu povo. Sobrarão apenas as que estão no Nilo. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. O Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e, por isso, a terra cheirou mal. Quando, porém, o Faraó percebeu que houvera alívio, endureceu o coração e não deu ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. A terceira praga, mosquitos. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em mosquitos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, surgiram mosquitos, que vieram sobre os homens e os animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em mosquitos. Quando, porém, os magos tentaram fazer surgir mosquitos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os mosquitos atacavam os homens e os animais. Os magos disseram ao Faraó: Isso é o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó se endureceu, e ele não lhe deu ouvidos, conforme o Senhor tinha dito. A quarta praga, moscas. Depois, o Senhor disse a Moisés: Levante-se bem cedo e apresente-se ao Faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus oficiais, o seu povo e as suas casas. Tanto as casas dos egípcios quanto a terra em que pisam se encherão de moscas. Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas haverá ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Assim fez o Senhor.
Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui na terra. Isso não seria apropriado, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são uma prática detestável para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que são detestáveis para eles, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como ele nos ordena. O faraó disse: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Agora, orem por mim. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, os teus oficiais e o teu povo. Que o faraó, porém, não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. As moscas deixaram o faraó, os seus oficiais e o seu povo. Não restou uma só mosca. Também dessa vez, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo sair. E assim, então, nós encerramos mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Te espero aqui amanhã, hein? Para nós continuarmos essa leitura maravilhosa, incrível e transformadora juntas. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!